E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Tudo na paz de Deus? Amanhã, domingo, tem Bahia e Chapecoense lá. O jogo será às 11 horas da manhã. E a 25ª rodada e a 26ª também já foi liberada. A confederação já disse, olha, dia tal, rodada 25ª e a 26ª, vamos ver com quem o Bahia vai jogar? Qual o dia e horário? A gente já vai direto ao assunto. Certo? Então, tá aqui. A 25ª rodada do Brasileiro essa será disputada entre o dia 29 e dia 31 de agosto. Entre o dia 29 e dia 31 de agosto, a 25ª rodada vai ser disputada. E a 26ª acontece no dia 5 e 6 de setembro. Vamos lá? Então, o Bahia, no dia 30/8, que é um domingo, às 19h30, Bahia e Internacional, aqui na Fonte Nova. Repetindo, a 25ª rodada para o Bahia, Bahia e Internacional, aqui na Fonte Nova, às 19h30. E a rodada, a 26ª rodada, será no sábado, às 16 horas, lá, com o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza de Marques. Beleza? Então, 25ª e a 26ª já está liberada. O Bahia, que no dia de ontem, sexta-feira, treinou pela parte da manhã, se preparando para o jogo de amanhã, que vai acontecer com a Chapecoense. Chapecoense é a última colocada lá na tabela, mas isso não é ingrediente de facilidade. O Bahia, quando pegou a Chapecoense aqui naquele jogo atrasado da 4ª rodada, quebrou a cara, foi o maior trabalho do mundo para conseguir ganhar. E o Bahia adora isso, né? Pegar os times que estão na parte de baixo da tabela e perder o interesse, achar que as coisas vão acontecer, né? Parece até que é um natural do Bahia. Parece até que é um natural. Porque pega o time de lá na parte baixa da tabela naquele momento ali, mas os times estão brigando para poder melhorar, e nada melhor do que pegar um time que está brigando no topo para dar um pau e dar um ânimo. E o Bahia adora fazer isso, né? A Bahia adora fazer isso. A Chapecoense, que é a última colocada, 10 pontos, 21 jogos, apenas 10 pontos. Os últimos 5 jogos só empatou um, o resto ela perdeu. E falar em perdeu, o Bahia, que é hoje o sexto colocado é o Bahia, e do Corinthians, que é o sétimo, para cima, só 2 times perderam. O Palmeiras, que é o primeiro, e o Cruzeiro, que é o quinto. O restante, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, Cruzeiro e Corinthians, né? E Corinthians, esses times não perderam nenhuma. Empataram e venceram. Do sétimo para cima, só 2 times perdeu nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, se eu corrigir. Só foi o Cruzeiro e o Palmeiras. Já o restante dos outros times, todos eles venceram ou empataram. Não tem derrota nos últimos 5 jogos. Tá bom? Então, o Bahia que vai a campo enfrentar a Chapecoense no domingo, a gente acha que, independente de qualquer adversário, ele para mim é sempre difícil, quer fazer fácil é durante o jogo. Durante o jogo é que o time faz esse jogo ficar fácil ou difícil. Aquilo que parecia ser fácil pode se tornar difícil. Depende de cada um. E o Bahia parece que gosta disso, né? Gosta de se meter em camisa de 7 varas. Tá bom? Está disputando um campeonato. Parece que não almeja nunca ser campeão, ou ficar entre os primeiros. Ah, mas os primeiros que eu quero é até o quinto, que é Libertadores. Então tem um limite de sonho que nunca é ser campeão. Nunca ser campeão, né? No caso aí, essa última geração aqui parece que não vai ver o Bahia ser campeão. Porque é um time que, apesar de ter um grupo bom, uma condição financeira boa, tá tudo psicológica bem, mas parece que ainda alguma coisa trava nesses jogadores que eles não botaram na cabeça que tem que lutar para ser campeão. Ou ficar no marasmo de dizer o seguinte, tá bom por aqui, estou com o meu salário em dia, se eu for campeão, beleza, se eu não for também, não vai alterar nada. Não é mais ou menos isso? Vá pensando por aí. Então amanhã, Bahia e Chapecoense,
né? E os próximos jogos do Bahia, como eu lhe falei, está aqui. Vamos lá. Amanhã, rodada 23 de 38, Fluminense, Palmeiras. Deixa eu ver aqui. Fluminense e Palmeiras jogam hoje. Fluminense e Palmeiras jogam hoje às 16h30. Hoje, às 16h30, tem Fluminense e Palmeiras. Atlético Paranaense e Bragantino, às 18h30, também hoje. São Paulo e Coritiba, hoje às 21 horas. Já amanhã, abre o domingo, com Chapecoense e Bahia. Depois vem Vasco da Gama e Santos às 16 horas. Atlético Mineiro e Grêmio também às 16 horas. Mirassol e Flamengo às 18h30. Vitória e Botafogo às 18h30. Corinthians e Cruzeiro às 19h30. Internacional e Remo às 20 horas. Tá certo? Só que Internacional e Remo é às 20 horas de segunda-feira. O que é que a gente espera do Bahia? O que a gente espera do Bahia é que o Bahia entre em campo e que possa trazer os 3 pontos. Tem perdido muitos pontos dentro de casa. E isso, um gol a mais, tira um time de uma classificação. Quando pega um time que poderia ter feito um número maior de gols, não faz, se acomoda. Quando pega um time que a gente acha que poderia ganhar, não ganha, empata. Ou perde, dentro de casa. Estou falando nem fora. Porque fora nós vamos buscar os pontos que puder. Não perdendo é um bom negócio. Se não perder, já traz um ponto. Agora, dentro de casa, tem que fazer valer seu mando de campo. Tem que se respeitar dentro de campo. E dentro de casa, pior. Então, ser covarde dentro de casa, como foi Rogério Ceni no último jogo, é ser covarde dentro de casa. Covardia, não. A gente não quer perder com as calças na mão. E foi o que o Rogério Ceni fez. Colocar o Willian José como meio de campo e não colocar o ponto à esquerda. Estourou com o Ademir, estourou com quem? Fácil. Estourou com o Ademir porque foi muito explorado. Não tinha do lado esquerdo quem explorar. Aí foi explorado o tempo todo. E quando ia sozinho. E colocou o Willian José no meio, que também quando procurava para dar do lado esquerdo, não encontrava. Aí todo mundo sobrecarregou o Ademir, que terminou se quebrando. E Luciano Juba também sentindo. Então não é justo você fazer esse tipo de escalação dentro de casa. Ah, mas eu coloquei 2 centroavantes. Não. Colocar 2 centroavantes é para um outro momento. É uma outra situação. É quando o time está jogando dentro de casa, um time difícil ali, não está conseguindo. E aí você diz, vou meter tudo que eu tenho direito. Mas não é você suprimir o lado esquerdo, de colocar um ponta para colocar um homem de meio que é lento, né, ali atrás, quando você tem um velocista que é um centroavante. Então você coloca jogador velozes lá na frente para segurar o time do Vasco, que foi aquela situação, e o time de Vasco não foi seguro e tomou conta do meio de campo do Bahia. Para que prestou? E ele não percebeu isso. Todo mundo percebeu, menos o Rogério Ceni. Voltou a ser teimoso? Obrigado a todos vocês. Um ótimo sábado.